A empolgação em torno do show do BTS em Busan deveria ser lembrada apenas como uma celebração de música, amizade e memórias inesquecíveis. Milhares de ARMYs lotaram o local com uma energia sem fim, criando uma atmosfera que parecia maior do que a própria vida. Cada apresentação, cada sorriso e cada interação entre os membros se transformaram instantaneamente em assunto nas redes sociais. Mas entre todos os momentos marcantes que chamaram a atenção dos fãs ao redor do mundo, um detalhe específico começou a se destacar. Era algo pequeno o suficiente para passar despercebido por espectadores casuais, mas significativo o bastante para preocupar os ARMYs mais atentos, que acompanham cada momento do BTS de perto. Quando o show chegou ao fim, alguns fãs perceberam que Jin parecia um pouco diferente do habitual. Embora continuasse sorrindo e interagindo com o público, houve momentos em que suas expressões pareciam mais contidas do que o normal. Alguns apontaram que ele aparentava estar ligeiramente cansado durante certas partes do evento. Outros notaram que ele passou alguns instantes em silêncio, enquanto os demais membros conversavam com a plateia. Separadamente, essas observações não pareciam alarmantes. Porém, juntas, elas deram início a uma onda de especulações entre fãs que se preocupam profundamente com cada integrante do BTS. A conversa ganhou ainda mais força quando Jungkook comentou a situação durante uma interação posterior relacionada ao grupo. Conhecido por sua sinceridade e pela conexão genuína que mantém com os fãs, Jungkook sempre foi alguém que fala abertamente quando sente que o ARMY merece uma explicação. Suas palavras rapidamente chamaram atenção porque muitos fãs já estavam comentando sobre a aparência de Jin após o show. Segundo os fãs que acompanharam de perto a discussão, as palavras de Jungkook retrataram a imagem de um artista que colocou toda a sua energia para entregar uma apresentação inesquecível. Em vez de alimentar preocupações, Jungkook destacou a determinação e o profissionalismo de Jin. Ele enfatizou como Jin sempre coloca o público em primeiro lugar e se recusa a permitir que qualquer desconforto pessoal afete a experiência dos fãs. Esses comentários fizeram o ARMY lembrar das inúmeras vezes em que Jin demonstrou uma dedicação extraordinária ao longo da carreira do BTS. O que tornou a situação ainda mais emocionante foi o contexto do próprio show. Busan não era apenas mais uma cidade na agenda do grupo. O local possui um significado especial por sua ligação com Jungkook e Jimin. Apresentar-se ali trouxe uma camada extra de emoção para os membros, especialmente em um momento em que o BTS continua construindo memórias inesquecíveis com fãs do mundo inteiro. Cada integrante parecia determinado a tornar aquele evento inesquecível, e essa determinação pode ter contribuído para o cansaço visível que alguns fãs acreditaram perceber. RM, como líder do BTS, demonstrou foco durante toda a apresentação, observando constantemente os membros e ajudando a manter a forte química do grupo no palco. Os fãs sempre admiraram sua capacidade de equilibrar liderança e cuidado genuíno pelos companheiros. Durante o show, muitos notaram suas interações de apoio com Jin, momentos que pareciam comuns à primeira vista, mas que ganharam um novo significado quando as discussões sobre o estado de Jin começaram a se espalhar. Suga, conhecido por sua personalidade tranquila e olhar atento, também parecia acompanhar tudo o que acontecia ao seu redor. Ao longo da história do BTS, ele frequentemente demonstrou preocupação com o bem-estar dos membros de maneira discreta, sem grandes gestos dramáticos. Ao rever as gravações do show, muitos fãs apontaram várias interações que refletiam a profunda conexão compartilhada pelo grupo. J-Hope trouxe sua energia característica ao palco, garantindo que o público permanecesse envolvido do início ao fim. Ainda assim, mesmo enquanto entregava uma performance poderosa, fãs perceberam que ele frequentemente lançava sorrisos encorajadores para Jin. Esses pequenos momentos se tornaram cada vez mais significativos à medida que os ARMYs revisitavam os vídeos do evento e analisavam cada interação entre os integrantes. Jimin, se apresentando em sua região natal, carregava uma energia emocional que podia ser sentida durante toda a noite. Sua conexão com o público era inegável, mas os fãs também observaram vários momentos em que ele parecia especialmente atento a Jin. A amizade entre os dois, construída ao longo de anos de experiências compartilhadas, sempre foi uma das dinâmicas mais queridas dentro do BTS. V, conhecido por seu carisma único e personalidade reflexiva, manteve sua presença de palco habitual enquanto ajudava a criar a atmosfera emocionante do show.
Muitos fãs destacaram que ele parecia particularmente protetor com os membros durante o evento, trazendo ainda mais tranquilidade em meio às preocupações crescentes. E então havia o próprio Jungkook. Como o integrante mais jovem do grupo, ele já falou diversas vezes sobre o quanto aprende com Jin e o quanto depende dele. Ao longo dos anos, a relação dos dois evoluiu de brincadeiras constantes para um vínculo profundo baseado em confiança e respeito mútuo. Quando Jungkook falou sobre Jin após o show, muitos fãs sentiram que não estavam ouvindo apenas um colega de grupo, mas alguém que realmente se preocupa com uma figura de irmão mais velho. O detalhe que mais chamou atenção foi a forma como Jungkook enfatizou o enorme esforço que Jin havia dedicado aos bastidores. Enquanto o público viu uma apresentação impecável e profissional, Jungkook sugeriu que existiram incontáveis horas de preparação e dedicação antes mesmo de os membros subirem ao palco. Essa revelação levou muitos fãs a enxergar o show sob uma nova perspectiva. O que inicialmente parecia apenas cansaço, passou a ser visto como o resultado de alguém que entregou absolutamente tudo de si para proporcionar uma experiência inesquecível ao público. À medida que a conversa se espalhava pelas comunidades de fãs, uma mensagem se tornou clara. Em vez de focar apenas na preocupação, o ARMY começou a expressar admiração pela dedicação e resistência de Jin. A discussão mudou da preocupação para a gratidão, destacando os sacrifícios extraordinários que muitas vezes permanecem invisíveis durante grandes apresentações. Ainda assim, o peso emocional das palavras de Jungkook permaneceu porque elas revelaram algo muito importante: o quanto os membros continuam cuidando uns dos outros longe dos holofotes. E conforme mais fãs revisitavam as imagens do show em Busan, começaram a notar detalhes adicionais que pareciam contar uma história ainda mais profunda sobre Jin, Jungkook e o vínculo inquebrável compartilhado pelos 7 integrantes do BTS. O que surgiu a partir dessas observações foi um retrato muito mais emocionante do que qualquer pessoa imaginava. À medida que os ARMYs continuavam analisando cada momento do show em Busan, ficou claro que a preocupação com Jin já não estava baseada apenas em algumas imagens isoladas. Os fãs começaram a conectar dezenas de pequenos detalhes que, quando observados em conjunto, revelavam o enorme esforço físico e emocional investido naquela apresentação. De repente, o que parecia ser apenas um momento de cansaço transformou-se em uma poderosa lembrança dos sacrifícios que os integrantes do BTS fazem regularmente por seus fãs. As palavras de Jungkook ganharam ainda mais peso por causa da história que ele compartilha com Jin. Desde os primeiros anos do BTS, Jin assumiu muitas vezes o papel de irmão mais velho do grupo. Foi alguém que ofereceu conforto durante os momentos difíceis, orientação nos períodos de incerteza e apoio constante enquanto todos enfrentavam a pressão de crescer diante das câmeras. Jungkook já declarou diversas vezes o quanto admira a ética de trabalho e a dedicação de Jin. Por isso, quando ele falou sobre a condição do Hyung após o show de Busan, os fãs prestaram atenção em cada palavra. O que mais emocionou o ARMY foi a sinceridade em sua fala. Em vez de aumentar as preocupações, Jungkook parecia querer mostrar aos fãs a realidade por trás de uma grande apresentação do BTS. Um show daquela magnitude exige meses de preparação. São ensaios intermináveis, treinos físicos, reuniões, ajustes de coreografia, preparação vocal, além de uma enorme carga emocional. Quando o BTS sobe ao palco, cada integrante já passou semanas ou até meses se esforçando ao máximo para oferecer uma experiência inesquecível. E olhando para trás, muitos fãs perceberam que essa explicação fazia total sentido. Mesmo que Jin demonstrasse sinais de desgaste, ele nunca deixou de sorrir para o público, nunca deixou de interagir com o ARMY, nunca deixou de apoiar os outros membros. Ele continuou participando de todas as apresentações com o mesmo profissionalismo que marcou sua carreira desde o debut. E quanto mais os fãs refletiam sobre isso, mais percebiam que aquele esforço não vinha apenas de Jin. Todos os integrantes estavam dando tudo de si. RM carregava a responsabilidade de liderar um dos maiores grupos musicais do planeta enquanto mantinha a equipe unida e confiante. Suga, conhecido por seu perfeccionismo, apresentava performances que refletiam incontáveis horas de preparação. J-Hope permanecia irradiando energia do início ao fim, incentivando tanto o público quanto os próprios integrantes. Jimin vivia uma noite particularmente especial por estar se apresentando em uma cidade tão importante para sua história pessoal.
Vi continuava encantando os fãs com seu carisma enquanto demonstrava atenção constante aos companheiros. E Jungkook, apesar da enorme pressão que recebe como um dos artistas mais observados do mundo, permanecia focado no grupo e no público. Foi então que muitos fãs chegaram à mesma conclusão. A parte mais emocionante dessa história não era necessariamente o estado físico de Jin. Era o que tudo aquilo revelava sobre o BTS como família. Por mais de uma década, os 7 membros compartilharam vitórias, derrotas, desafios pessoais, conquistas históricas e momentos que mudaram suas vidas para sempre. Eles aprenderam a apoiar uns aos outros de formas que vão muito além da música. Quando um integrante enfrenta dificuldades, os outros naturalmente aparecem para oferecer força e apoio. Essa dinâmica ficou ainda mais evidente quando os fãs começaram a rever as imagens do show. Pequenos momentos que pareciam insignificantes ganharam um novo significado. Um olhar rápido de RM, um sorriso encorajador de J-Hope, uma breve conversa entre Jungkook e Jin, uma gargalhada compartilhada com Jimin, a presença tranquilizadora de V, a observação silenciosa de Suga. Separadamente, esses momentos poderiam passar despercebidos. Mas juntos, eles formavam o retrato de 7 pessoas que continuam dependendo umas das outras, independentemente de todo o sucesso alcançado. A reação do ARMY foi imediata. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio a Jin. Milhares de fãs elogiaram sua dedicação. Outros pediram que ele descansasse mais e cuidasse da própria saúde. Muitos agradeceram a Jungkook por sua honestidade e pela oportunidade de enxergar um pouco mais dos bastidores da vida dos integrantes. E para os fãs mais antigos, toda essa situação serviu como um lembrete de um dos maiores motivos pelos quais o BTS continua sendo tão amado em todo o mundo. Não é apenas pela música, não é apenas pelas coreografias, não é apenas pelos recordes quebrados, é pela autenticidade, é pela forma sincera como os membros se relacionam. É pela amizade que construíram ao longo dos anos. Porque por trás dos estádios lotados, dos prêmios internacionais e das manchetes globais, continuam existindo 7 pessoas que genuinamente se importam umas com as outras. E foi justamente nesse momento que outro acontecimento inesperado chamou a atenção dos fãs. Algo que transformaria aquela noite emocionante em uma das mais comentadas entre os ARMYs. Um momento envolvendo Jungkook e sua mãe começou a circular rapidamente nas redes sociais. E a reação de Jin diante daquela cena deixou milhares de fãs completamente emocionados. Foi nesse instante que a emoção daquela noite atingiu um nível completamente inesperado. Enquanto o show se aproximava de seus momentos finais, Jungkook percebeu alguém muito especial entre o público. Era sua mãe. Por alguns segundos, ele pareceu esquecer completamente que estava diante de milhares de pessoas. Os holofotes, as câmeras e o enorme estádio desapareceram. Tudo o que importava naquele momento era a presença de alguém que esteve ao seu lado muito antes de ele se tornar uma estrela mundial. Os fãs que estavam presentes relataram que a expressão de Jungkook mudou imediatamente. O sorriso se tornou mais suave. Seu olhar ficou mais emotivo. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Jungkook caminhou em direção à sua mãe e a abraçou. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Durante anos, os fãs acompanharam a trajetória de Jungkook desde a adolescência. Viram seu crescimento, viram os desafios, as dificuldades, a pressão, os sacrifícios, mas raramente tiveram a oportunidade de testemunhar momentos tão pessoais quanto aquele. O estádio inteiro pareceu reagir ao mesmo tempo. Muitos fãs começaram a gritar. Outros simplesmente ficaram observando em silêncio. Alguns chegaram às lágrimas. A cena durou apenas alguns instantes, mas foi suficiente para marcar profundamente todos os presentes. E enquanto os olhos estavam voltados para Jungkook e sua mãe, outra reação começou a chamar a atenção. A reação de Jin. Os vídeos gravados por fãs mostraram que Jin observava tudo à distância. Inicialmente, parecia apenas mais um momento comum entre os integrantes. Mas quanto mais as imagens eram analisadas, mais evidente se tornava que algo diferente estava acontecendo. Jin não desviava o olhar. Ele continuava observando a cena com uma expressão extremamente emotiva. Para muitos fãs, aquilo não era surpreendente. Afinal, ninguém dentro do BTS conhece a trajetória de Jungkook tão bem quanto Jin.
Desde os primeiros dias do grupo, Jin acompanhou o McKnight crescer diante dos seus olhos. Quando Jungkook chegou à empresa ainda muito jovem, longe da família e enfrentando desafios que poucos adolescentes conseguiriam suportar, Jin esteve presente. Ao longo dos anos, inúmeras histórias mostraram como ele cuidava do integrante mais novo, preparava comida, oferecia conselhos, fazia brincadeiras para aliviar momentos difíceis e ajudava Jungkook a se adaptar à vida extremamente exigente de trainee e depois de idol. Por isso, muitos fãs acreditam que Jin compreendeu o significado daquele abraço melhor do que qualquer outra pessoa. Ele conhecia os sacrifícios feitos pela família de Jungkook. Conhecia as dificuldades enfrentadas durante os anos de treinamento. Conhecia as inseguranças que o jovem artista precisou superar para chegar onde está hoje. Talvez por isso sua reação tenha sido tão intensa. Alguns vídeos mostram Jin visivelmente emocionado. Outros parecem indicar que ele enxugou discretamente os olhos enquanto continuava observando a cena. Claro, ninguém pode afirmar exatamente o que ele estava sentindo naquele momento. Mas uma coisa era certa. Aquilo tocou profundamente seu coração, e os fãs perceberam. Rapidamente, imagens da reação de Jin começaram a circular pelas redes sociais. Milhares de ARMYs compartilharam capturas de tela, vídeos e comentários. Muitos disseram que conseguiram conter as lágrimas ao ver Jungkook abraçando sua mãe, mas que perderam completamente o controle quando notaram a expressão de Jin, porque aquela reação parecia representar tudo o que o BTS construiu ao longo dos anos. Não era apenas um grupo musical, era uma família. Uma família formada não apenas pelos 7 integrantes, mas também pelas pessoas que os apoiaram desde o início. Pais, mães, irmãos, amigos, professores, funcionários, todos aqueles que acreditaram neles quando ninguém mais acreditava. O momento serviu como um poderoso lembrete de que o sucesso do BTS não surgiu da noite para o dia. Por trás de cada conquista, existe uma história de esforço. Existe uma história de renúncia. Existe uma história de amor e apoio familiar. E talvez seja exatamente isso que tornou aquela cena tão impactante, porque durante alguns segundos, o mundo inteiro deixou de ver Jungkook como uma superestrela internacional e passou a vê-lo apenas como um filho abraçando sua mãe. Da mesma forma, os fãs deixaram de enxergar Jin apenas como o integrante mais velho do BTS e passaram a vê-lo como alguém genuinamente feliz e emocionado ao testemunhar um momento tão especial na vida de alguém que considera um irmão. Mas a história não termina aí, porque depois que os vídeos começaram a viralizar, os fãs passaram a analisar outro detalhe curioso. Um detalhe envolvendo os outros membros do BTS que quase ninguém percebeu durante o show ao vivo. E quando essas imagens começaram a circular, muitos ARMYs afirmaram que elas revelavam ainda mais sobre a verdadeira relação entre os 7 integrantes. E foi exatamente nesse ponto que a noite ganhou um significado ainda maior para os fãs. Depois que os vídeos começaram a se espalhar pelas redes sociais, muitos ARMYs passaram horas revisando diferentes ângulos da apresentação. O objetivo inicial era apenas observar novamente o emocionante abraço entre Jungkook e sua mãe. Porém, ao fazer isso, acabaram percebendo algo que tornou tudo ainda mais especial. Os outros membros do BTS também estavam observando aquele momento. RM mantinha um sorriso tranquilo enquanto assistia à cena. Suga parecia observá-la em silêncio, como costuma fazer nos momentos mais emocionantes. J-Hope não conseguia esconder sua felicidade. Jimin parecia genuinamente tocado. V observava tudo com um olhar carinhoso. E Jin continuava acompanhando cada segundo com uma expressão que muitos fãs jamais esquecerão. Nenhum deles tentou roubar a atenção daquele instante. Nenhum deles interrompeu o momento. Pelo contrário, todos pareciam entender que aquilo pertencia a Jungkook e à sua família. Foi justamente essa atitude que emocionou ainda mais o público, porque demonstrava respeito, demonstrava maturidade e, acima de tudo, demonstrava amor. Ao longo dos anos, os integrantes do BTS já disseram inúmeras vezes que são como irmãos. Mas para muitos fãs, aquela noite mostrou isso de forma mais clara do que qualquer entrevista poderia explicar. Não eram apenas palavras, era algo visível, algo genuíno, algo construído ao longo de mais de uma década, enfrentando desafios juntos. Enquanto milhões de pessoas enxergam o BTS como artistas globais, os próprios membros continuam enxergando uns aos outros como companheiros de jornada.
Pessoas que estiveram presentes nos melhores e nos piores momentos. Pessoas que celebraram cada conquista. Pessoas que ofereceram apoio quando tudo parecia difícil. Por isso, quando Jungkook viveu aquele momento tão especial com sua mãe, os outros integrantes pareciam tão felizes quanto ele. E essa talvez tenha sido a verdadeira mensagem deixada pelo show em Busan. Não foi apenas uma noite de música, não foi apenas mais uma apresentação histórica, foi uma demonstração de amizade, de gratidão, de família, de tudo aquilo que fez o BTS chegar até onde está hoje. Nos dias seguintes, a preocupação inicial com Jin foi dando lugar a uma enorme onda de carinho. Os fãs passaram a destacar não apenas sua dedicação ao palco, mas também seu coração generoso e sua profunda ligação com os outros membros. Da mesma forma, Jungkook recebeu inúmeras mensagens de apoio e carinho. Milhares de ARMYs comentaram como foi emocionante vê-lo compartilhando um momento tão humano e verdadeiro diante de tantas pessoas. E talvez seja justamente por isso que essa história repercutiu tanto. Porque, no fim das contas, ela nos lembrou de algo muito simples. Por trás dos recordes, por trás dos estádios lotados, por trás da fama mundial, ainda existem 7 pessoas que se importam profundamente umas com as outras. 7 amigos que cresceram juntos. 7 artistas que continuam caminhando lado a lado. E 7 homens que jamais esquecem aqueles que os ajudaram a chegar até aqui. O show de Busan ficará marcado por muitas apresentações incríveis. Mas para inúmeros fãs, o que ficará para sempre na memória será algo muito mais valioso. Um abraço. Um olhar emocionado. Um sorriso sincero. E a prova de que, mesmo após todos esses anos, o BTS continua unido pela mesma amizade que conquistou milhões de corações ao redor do mundo. Se você também acredita que a união do BTS é uma das coisas mais especiais do grupo, deixe seu comentário contando qual momento dessa história mais emocionou você. E não se esqueça de se inscrever no K-Pop Coreia, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o BTS e o mundo do K-Pop. Até o próximo vídeo.